Hoje eu vou revelar a frase que pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Pode parecer exagero agora, mas eu te peço, me escuta até o fim. Porque essa frase não é só poderosa, ela é uma chave. E quando você souber como usá-la, vai sentir o universo se movimentar a seu favor. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu estava sozinha, me sentindo esquecida, abandonada por tudo e por todos. E ali, no meio da dor, eu falei, e tudo começou a mudar. O que eu vou compartilhar aqui não é autoajuda de rede social, não é mágica de filme. É real, é vibração, é lei. A mesma lei que age na sua vida, mesmo quando você não entende. O que muda tudo é como você fala com o universo, e essa frase é o ponto de partida. Mas atenção, não é só sobre saber quais palavras dizer. É sobre o jeito certo de vibrar, de declarar, de assumir seu poder. E é por isso que eu preciso que você fique até o fim desse vídeo. Porque além de revelar a frase, eu vou te mostrar como usar ela do jeito certo. Como fazer com que cada célula do seu corpo entre na mesma sintonia. E quando isso acontecer, prepare-se. As respostas começam a chegar, os caminhos se abrem, e a sua vida começa a girar em outra direção. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tem horas que a vida parece desligar a luz. Tudo some, tudo silencia. E a gente sente que o mundo virou as costas. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. A energia que a cercava parecia pesada, como se o ar tivesse ficado mais grosso, difícil de respirar. E mesmo sem saber como sair dali, ela escolheu algo raro: acreditar. Não era fé cega, era uma escolha, mesmo sem garantias. Muita gente espera uma mão estendida, uma solução mágica, uma resposta pronta. Mas o universo testa mesmo a sua vibração quando tudo parece ruir. É nesse instante que ele pergunta: e agora? Você ainda acredita? Ela acreditou. Não por teimosia, mas porque sabia que desistir não ia mudar nada. E acreditar? Talvez mudasse tudo. Acontece que acreditar no meio da dor não é fácil. É como caminhar no escuro confiando que tem chão sob seus pés. Só que essa é a verdadeira confiança, aquela que não depende do que os olhos veem. Ela fez isso. E sabe o que é interessante? Até a água mais turva se acalma quando você para de se debater. Quando ela parou de lutar contra a vida e simplesmente confiou, algo começou a mudar. Não era uma mudança externa imediata. Era como uma semente brotando embaixo da terra, invisível, mas viva. Essa fé silenciosa começou a movimentar tudo à sua volta. É igual quando você entra num quarto escuro e espera alguns segundos. Os olhos se ajustam. A mente dela também. Ela começou a enxergar brechas, oportunidades, pequenas luzes, e aí você pode perguntar: mas só acreditar já resolve? E eu te respondo: não, não resolve. Mas é onde tudo começa. Porque o universo é como um espelho. Ele devolve o que você vibra. E ela começou a vibrar esperança. E essa vibração, por mais sutil que fosse, criou o espaço para o próximo. Passo a acontecer. Eu nunca vou esquecer do momento em que tudo dentro de mim colapsou. Eu estava tão esgotada emocionalmente que até respirar doía. E no meio daquele silêncio pesado, como se o mundo inteiro tivesse me esquecido, eu fechei os olhos, coloquei a mão no peito e disse: eu mereço o melhor da vida. Não foi um grito, nem uma oração. Foi uma afirmação, uma certeza. Naquele instante, era como se eu tivesse reencontrado a minha voz. Durante muito tempo, eu aceitei migalhas. Migalhas de amor, de atenção, de reconhecimento. Mas aquela frase virou uma chave invisível. Ela começou a se repetir dentro de mim como um mantra. Eu mereço o melhor da vida. E quanto mais eu repetia, mais eu sentia meu corpo responder. É como se minhas células começassem a lembrar de quem eu era. Como se o universo estivesse apenas esperando que eu declarasse isso. Não é mágica de filme. É frequência. O que você diz com o sentimento se transforma em vibração.
E o universo entende vibrações melhor do que palavras. Depois que declarei aquilo, comecei a observar as pequenas mudanças. Um convite inesperado, uma ligação que não acontecia há meses, uma ideia que me acalmou. Os sinais estavam por todo lado, eu só precisava estar desperta para ver. Comecei a aplicar essa frase no meu dia a dia. Quando algo dava errado, eu repetia: eu mereço o melhor da vida. Quando me sentia insegura, lá estava de novo: eu mereço o melhor. E se você quiser sentir esse poder também, comece agora. Diga em voz alta. Escreva em bilhetes. Cole no espelho. Repita antes de dormir. O poder dessa frase não está nas palavras em si, mas na emoção que você coloca nelas. E quanto mais eu sentia, mais o universo respondia. Mas não pense que ele responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E foi ali, sentindo que eu merecia, que percebi algo ainda mais profundo. O universo não age por pena, ele age por decisão. E foi exatamente aí que eu entendi o que viria a seguir. Eu precisei quebrar muitas ilusões antes de entender isso. Por muito tempo, achei que quanto mais eu implorasse, mais o universo me ouviria. Chorava, suplicava, gritava por respostas, mas tudo continuava parado. Até que, num momento de clareza, eu percebi: o universo não responde ao meu desespero. Ele responde à minha decisão. Não importa o quão forte eu chore, se dentro de mim eu ainda vibro dúvida, medo ou ressentimento. Foi uma lição dura. Porque decidir, de verdade, é muito mais profundo do que querer. Querer todo mundo quer. Mas decidir envolve se alinhar por completo com aquilo que se deseja. Envolve agir, pensar e sentir como se aquilo já estivesse acontecendo. Quando eu, finalmente decidi que merecia uma vida melhor, sem retorno, tudo ao meu redor começou a se movimentar. Era como se as peças do tabuleiro estivessem só esperando a minha certeza. A decisão muda a frequência. Quando você está em desespero, vibra a escassez. Está dizendo: eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Mas quando você decide, algo se firma em você. A vibração muda para: isso já é meu. E o universo reconhece essa vibração. Foi por isso que, depois de tanto tempo travada, comecei a ver as oportunidades surgindo. Eu tinha parado de implorar e começado a declarar. Se você está se sentindo estagnado, se tudo parece não sair do lugar, experimente se perguntar: eu já decidi de verdade? Ou ainda estou esperando alguém decidir por mim? Porque às vezes, o que falta não é sorte, nem ajuda, nem dinheiro. O que falta é você tomar uma decisão firme e deixar o universo alinhar o resto. E não precisa ser algo grandioso. Pode ser pequeno, como decidir acordar amanhã e agir diferente. Mas tem que ser real. E eu te digo, foi exatamente essa decisão que começou a reorganizar o meu mundo interno. A partir dali, percebi que o que parecia abandono, na verdade, era um convite. Um chamado sutil, quase silencioso, para que eu voltasse a mim mesma. No começo, eu só conseguia sentir dor. Era como se tudo que me sustentava tivesse desmoronado. Relacionamentos, certezas, planos, tudo havia sumido. E a sensação era uma só: fui deixada para trás. Me senti rejeitada pelo mundo, pela vida, até por Deus. Mas foi justamente nesse vazio que uma pergunta começou a ecoar dentro de mim. E se esse abandono for, na verdade, um convite? Um convite para eu finalmente me olhar? É engraçado como, quando tudo está bem, a gente se distrai com o barulho de fora. Mas quando o silêncio chega, quando a presença de outros desaparece, só sobra você com você mesma. E foi nesse silêncio que eu percebi o quanto eu tinha me afastado de mim. Eu estava sempre tentando agradar, resolver, salvar, e me esquecia. O abandono externo me revelou o abandono interno. E doeu, mas também despertou. Comecei a usar esse tempo sozinha de uma forma nova. Em vez de me afundar nos porquês, eu comecei a me perguntar: pra quês? Peguei um caderno, comecei a escrever tudo que eu tinha deixado de lado. Meus sonhos, minhas vontades,
até minhas loucuras. Voltei a escutar as músicas que eu gostava, mesmo que ninguém mais ouvisse. Li livros que me alimentavam a alma. O Poder do Agora, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, Mulheres que Correm com os Lobos. Era um reencontro. E nesse processo, algo bonito começou a acontecer. A dor foi virando clareza. A mágoa deu espaço para a lucidez. Eu não fui abandonada. Eu fui empurrada de volta para mim. Como se o universo dissesse: vai, volta para casa. Lembra de quem você é. E aos poucos, fui sentindo essa presença interna mais forte do que qualquer companhia externa. Uma presença que não me julgava, não me cobrava, só me lembrava da minha essência. E é curioso, porque quando você se reconecta com quem você é de verdade, tudo muda. As buscas externas perdem o sentido. Você começa a viver com mais leveza, mais verdade. E foi exatamente nesse ponto de virada que algo mágico começou a acontecer. E eu nem precisei forçar. A maior transformação da minha vida não veio com esforço, veio com rendição. Eu sempre fui aquela que tentava controlar tudo: os resultados, os sentimentos, os outros. Mas quanto mais eu tentava segurar as rédeas, mais a vida escorregava pelos meus dedos. Até que um dia, cansada, exausta, eu simplesmente disse: chega, eu solto. E foi nesse exato instante que a mágica começou. Parece contraintuitivo, eu sei. A gente foi ensinada a lutar, a não desistir, a não se entregar. Mas eu descobri que existe uma grande diferença entre desistir e entregar. Quando eu desisti, eu afundei. Mas quando eu me entreguei, eu flutuei. Porque entrega não é passividade, é confiança. É saber que existe uma inteligência maior guiando tudo, inclusive o caos. E confiar nessa inteligência muda absolutamente tudo. Depois que soltei, as coisas começaram a fluir de um jeito que eu jamais conseguiria arquitetar sozinha. Uma pessoa com quem eu não falava há anos me escreveu com uma proposta. Um dinheiro que eu já tinha dado como perdido voltou para minha conta. Um convite aleatório me levou a uma conexão incrível. Era como se o universo dissesse: agora sim, você me deixou trabalhar. E não é que eu parei de agir, viu? Eu apenas parei de resistir. Parei de querer controlar os comos, os quandos e os porquês. Comecei a agir com leveza, sem desespero. Quando uma ideia boa vinha, eu seguia. Quando o caminho trancava, eu respirava e esperava. E esse ritmo novo, mais fluido, começou a reorganizar tudo. A vida tem mais sabedoria que os nossos planos. E às vezes, tudo que ela precisa é que a gente saia do meio. Foi justamente nessa fluidez que algo ainda mais profundo começou a emergir. Um som sutil, uma presença silenciosa que sempre esteve comigo, mas que eu só consegui ouvir quando parei de gritar. Por muito tempo, eu temia a solidão. Era como um fantasma que eu fazia de tudo para evitar. Eu me cercava de gente, de compromissos, de barulhos. Tudo para não ter que encarar aquele silêncio que no fundo me apavorava. Mas, quando tudo ao meu redor sumiu, quando o ruído cessou, não tive mais para onde correr. Foi ali, no meio do silêncio, que eu ouvi pela primeira vez, de verdade, o meu coração. No início, foi desconfortável. Eu tentava me distrair, fugir da quietude. Mas aos poucos, comecei a perceber algo curioso. Dentro desse silêncio, existia uma sabedoria que eu nunca tinha acessado. Era como se meu coração estivesse falando comigo há anos, mas eu só prestava atenção nas vozes externas. Quando parei e escutei, ouvi coisas como: você está cansada. Você merece. Mais. Volta para você. E aquilo mexeu comigo. Comecei a praticar algo simples, mas poderoso. Ficar em silêncio por alguns minutos todos os dias. Sem celular, sem música, só eu comigo. Às vezes com um caderno do lado, para anotar o que surgisse. E surgiam ideias, lembranças, desejos esquecidos. Foi nesse espaço que redescobri paixões antigas, como escrever, pintar, andar descalça no quintal.
Coisas pequenas, mas que me conectavam de novo comigo mesma. A solidão deixou de ser inimiga. Ela virou guia. Eu percebi que o que eu mais precisava não era da presença de alguém, mas da minha própria presença. Quando eu estava inteira comigo, tudo ao redor fluía melhor. As decisões ficaram mais leves, os medos diminuíram, e a vida começou a se alinhar com o que realmente fazia sentido para mim. Era como se meu coração sempre soubesse o caminho, mas eu nunca tivesse dado ouvidos. E foi nesse estado de presença, de escuta profunda, que os sinais começaram a chegar. Não como gritos, mas como sussurros do universo, dizendo: continue, porque algo maior já estava sendo preparado para mim, mesmo sem eu perceber. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas seguia. Depois de tudo que vivi, de todo silêncio e reencontro, comecei a me mover diferente. Não com pressa, não com desespero. Eu me movia com leveza, mas com intenção. E foi aí que os sinais começaram a surgir. Pequenos, mas nítidos. Uma mensagem de alguém que eu não via há tempos. Um vídeo que aparecia sem querer. Uma frase num livro que respondia exatamente o que eu estava sentindo. O universo não grita, ele sussurra. E quando você está presente, você ouve. Uma vez, por exemplo, abri um e-mail antigo e lá estava um convite esquecido que fazia todo sentido agora. Outro dia, vi uma borboleta azul pousar na minha janela, exatamente quando estava prestes a desistir de um projeto. Pode parecer bobagem, para quem olha de fora, mas eu sabia que aquilo era a vida dizendo: você está no caminho certo. Esses sinais não são acasos, eles são respostas vibracionais. Quando você começa a viver em alinhamento, tudo ao seu redor vira um espelho da sua energia. E isso não significa que tudo será perfeito. Significa que você vai perceber mais. Vai estar mais sensível ao que está diante de você. Um livro cai da estante? Talvez seja a hora de lê-lo. Um convite surge do nada? Talvez seja a vida te chamando para um novo ciclo. Comecei a confiar nesses sinais mais do que nos meus antigos planos. Quando algo se repetia 3 vezes, eu anotava. Quando uma ideia surgia com leveza, eu seguia. Quando sentia um aperto inexplicável, eu esperava. Era um novo modo de viver, menos racional, mais intuitivo. E tudo começou a ganhar um ritmo mais natural, mais verdadeiro, como se eu finalmente tivesse aprendido a dançar com a vida. E foi nessa dança, entre o sentir e o seguir, que compreendi algo que mudou completamente minha visão de tudo que vivi. O que antes eu chamava de dor, agora eu chamava de despertar. Hoje, olhando para trás, eu vejo tudo com outros olhos. Aquilo que eu chamei de abandono foi, na verdade, um portal. Um chamado profundo que me empurrou para dentro de mim. Nada foi, por acaso. Nenhuma ausência, nenhuma lágrima, nenhum silêncio. Era a vida me dizendo: você precisa acordar. E naquele momento, eu acordei. Não como quem desperta de um sono leve, mas como quem renasce depois de uma queda. Não foi bonito no começo. Foi desconfortável, bagunçado, confuso. Mas como toda verdadeira transformação, ela começou no caos. E dentro daquele caos, eu encontrei uma força que nunca imaginei ter. Uma força serena, mas inabalável. Eu deixei de ser espectadora da minha história e passei a ser autora. Comecei a escrever novos capítulos com escolhas conscientes, com presença e intenção. Acordei para mim. O mais bonito foi perceber que nada externo precisava mudar para que eu mudasse por dentro. Eu parei de esperar o amor dos outros para me amar. Parei de esperar a validação do mundo para me aceitar. O abandono foi o estopim, mas o despertar foi a resposta. E nessa resposta, encontrei propósito, encontrei direção, encontrei paz. Não aquela paz superficial, mas uma paz que te acompanha até quando o mundo lá fora está em guerra. Desde então, tudo o que faço carrega essa nova consciência. Cada palavra que digo, cada escolha que faço, vem de um lugar mais profundo, mais alinhado. E o mais surpreendente? O mundo começou a responder diferente.
Pessoas novas surgiram, portas se abriram, e eu me senti parte de algo muito maior. O abandono não foi o fim, foi o portal de entrada para uma vida mais verdadeira. E o mais curioso é que tudo começou com uma única frase. Sim, uma frase. Aquela que eu disse baixinho, com o coração quebrado, mas cheio de fé. E talvez seja por aí que a gente deva começar agora. Quando olho para trás e conecto os pontos, tudo faz sentido. Cada dor, cada silêncio, cada passo que parecia em vão, tudo fazia parte do despertar. Primeiro veio o colapso, aquele momento escuro em que tudo parece desabar. Mas ali, no meio do nada, eu acreditei. E essa fé silenciosa abriu espaço para uma frase que transformou meu campo de energia. Eu mereço o melhor da vida. Foi a semente. A partir daí, o universo deixou. Claro que ele não responde ao choro, e sim à certeza. Foi quando parei de me debater que percebi. A sensação de abandono não era castigo, era um convite. Um chamado para olhar para dentro e reencontrar a mim mesma. E quando eu soltei o controle e parei de resistir, tudo começou a fluir. O que antes parecia caos, virou clareza. O que antes me machucava, agora me guiava. A solidão, que antes me assustava, virou um espelho. Um portal de escuta onde meu coração, enfim, pôde falar. E ele falou alto. Falou com amor, com verdade, com direção. Foi nesse silêncio que os sinais começaram a aparecer. Sincronicidades, mensagens, encontros inesperados. Tudo dizendo, continue. Porque o universo nunca para de responder. A gente é que às vezes para de escutar. No fim, tudo o que parecia derrota era, na verdade, preparação. O abandono era só a superfície. Por trás dele havia um caminho inteiro de reconexão. Um caminho que me levou de volta para mim. E tudo começou com uma única decisão. Uma frase. Uma vibração. E agora, você também tem acesso a essa mesma chave. A escolha está aí, dentro de você. O próximo passo é aplicar. Agora sim, como eu prometi desde o começo, chegou o momento. A frase que mudou tudo para mim, que acendeu a luz no meio da escuridão, foi simples, direta, mas cheia de poder. Eu posso. Eu consigo. Pode parecer pequena demais para causar impacto, mas foi com essas palavras que eu declarei ao universo quem eu era. E ele respondeu. Não de forma mágica, mas de forma real. Ele começou a mover as peças, porque eu finalmente parei de implorar e comecei a afirmar. Mas aqui vai o mais importante. Essa foi a minha frase. Você pode usar essa se ela vibrar forte em você, mas também pode, e deve, criar a sua. Uma frase que venha do fundo do seu peito. Pode ser, eu sou o suficiente, a minha vida está mudando, eu escolho a abundância. O que importa é que ela seja verdadeira para você. Que ela ressoe com a sua dor, mas também com o seu desejo. Porque quando você fala com o coração, o universo escuta. Mas quando fala com todo o seu ser, o universo se move. Então aqui vai o segredo. Quando for dizer essa frase, pare tudo. Respire fundo. Coloque a mão no peito. Feche os olhos se quiser. E diga com presença, com intenção, com verdade. Não diga por dizer, diga por decidir. E sinta. Sinta a energia mudar, mesmo que nada fora mude ainda. Porque quando você muda por dentro, o resto vem. A frase é só a faísca. O fogo vem de você. Agora eu te pergunto, qual vai ser a sua frase? O que você vai declarar a partir de hoje? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler a sua verdade. Eu quero sentir a sua energia. E se esse vídeo falou com a sua alma, se tocou algo aí dentro, se te despertou de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e continue comigo nessa jornada. Porque essa é só a primeira virada. A próxima já está a caminho.